Coloca a mão na cabeça e diga: os meus pensamentos estão consagrados ao Espírito Santo. E eu peço nesse momento que a presença do Senhor venha de maneira inquestionável sobre este lugar e me impacte de maneira poderosa. Só os que concordam com isso, declare com as mãos levantadas agora: eu não entrego um pouco, eu não entrego muito, mas eu entrego tudo o que há em mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você pode cumprimentar 4, 5 pessoas, dizer para essa pessoa: seja bem, que a sua manhã seja uma manhã de adoração, ou que a nossa manhã seja uma manhã de adoração. Acadeirai-vos, por favor. Podeis sentar. Glória a Deus. Aleluia. 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 Por favor, Salmo de número 121. Salmo de número 121. Salmos número 121. Eu quero te fazer um pedido hoje, uma consideração. A gente pode fazer alguns passeios pela palavra hoje. Vocês estão dispostos a vai ter um determinado momento que a gente vai precisar dedicar para leituras mesmo. Talvez seja uma leitura que aparentemente seja mais fria, mas ela tem um poder de conexão grande com o propósito que a gente vai estar estabelecendo aqui hoje. Amém? Eu não sou alguém que foge dos subtemas mensais aos quais nós somos submetidos, e eu não vou fugir disso. Por isso eu quero pedir para o Christian, por favor, coloca o tema do mês hoje, Christian, rapidinho, e aí a gente volta para o Salmo 121, sem nenhum problema. Não haverá prejuízo daquilo que estamos estabelecendo aqui. Está projetado para vocês aí? Já? No 3 vocês conseguem ler o que está escrito no texto? 1, 2, 3. Perfeito. Dentro desse mês, observando essa característica, esse atributo de Davi, de ser considerado homem segundo o coração de Deus, eu considero importante que é precioso a gente aprender sobre o que é que a boca de um homem segundo o coração de Deus diz. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E eu não posso jamais me esquecer que a maior produção do coração de Davi
está sim diluída no livro de Salmos. O livro de Salmos, eles registram aquilo que transbordam o coração de um homem que é segundo o coração de Deus. Então é saber o coração do homem que é segundo o coração de Deus. Como é que eu tenho acesso ao coração do homem que é segundo o coração de Deus? Eu acesso através daquilo que ele fala, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Por conta disso, dentro desse mês, a gente dedicou um tempo considerável para aprendermos mais sobre os salmos. Dentre esses salmos, a gente já se debruçou nesse mês, Salmo 23, Salmo 24, Salmo 27, Salmo de número 1. E hoje, para a nossa manhã, a gente tem o Salmo de número 121. A gente pode, nesse momento, por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 121. Está escrito assim, se você quiser ir para os telões. Está escrito: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída para sempre. Amém? Eu quero pedir nesse momento que você apoie sua Bíblia em algum lugar, estenda suas duas mãos. Você pode orar pela minha vida nesse momento? Pode fazer isso? Com os olhos fechados mesmo. Me abençoa, me autoriza a ministrar a palavra, me autoriza a ser bênção para a sua vida hoje, por favor. Senhor, me coloco debaixo dessas intercessões nesse momento. E debaixo dessas orações, meu Pai, o Senhor está ouvindo isso, Deus? O Senhor está ouvindo isso, Jesus? São pessoas orando para que o Senhor fale. São pessoas orando, meu Deus, para que eu desapareça e o Senhor apareça nesta manhã. Deus, eu quero ser torneira neste lugar. E como torneira, Deus, eu me conecto à fonte que é o Senhor. Não permita, meu Deus, nenhum tipo de influência humana. Não permita nenhum tipo de empolgação humana que atrapalhe aquilo que o Senhor está querendo falar. Eu me conecto ao Senhor e eu te peço, jorra a água da tua palavra aqui hoje. Nos faz ser lavados por fora, hidratados por dentro. A tua palavra é uma semente poderosa, produza frutos em nosso coração, que é terra fértil. Em 30, 60 e 100 por um, para a glória e louvor de Deus Pai, é que nós oramos, para a honra e para a glória de Jesus. Quem crê que concorda comigo diz: amém. Som. Vanessa, o recado foi entregue, tá? Obrigado. Queridos, o livro de Salmos, ele é um compêndio, ele é um compilado de hinários que são entoados em Israel. Claro que cada um dentro da sua contemporaneidade, dentro do seu contexto temporal. O livro do Salmo de número 121, sem sombra de dúvidas, é um livro que fala sobre proteção. O contexto para alguns estudiosos, eles atribuem esse salmo como o salmo de romagem, o canto de romagem,
que era nada mais, nada menos do que romarias mesmo, do que jornadas que pessoas faziam em rituais religiosos e faziam declarando, entoando esses salmos. Dentre esses salmos de romagem está o salmo de número 121. O salmo de número 121, ele é atribuído a Davi. Situações que Davi precisou enfrentar, que fizeram Davi chegar a conclusões de proteção dentro da atuação de Deus. O texto começa com Davi trazendo um movimento com uma interrogação. Eu elevo os meus olhos para os montes. E vem uma interrogação: de onde me virá o socorro? Os montes eram estruturas que apontavam dois tipos de elevação para dois tipos de símbolos que eram muito importantes em Israel. A figura de Jerusalém estabelecida em um monte, que era uma cidade edificada sobre monte, e a elevação do templo. A figura de Jerusalém, a figura do templo, representavam uma estrutura muito bem solidificada, onde qualquer judeu ou israelita poderia se apoiar. Davi, ele está olhando para a maior estrutura da terra e ele está se perguntando: de onde me virá o socorro? E a constatação é que o socorro não vem da estrutura. Por maiores que sejam as estruturas, por mais edificadas, melhor edificadas que estejam as estruturas, o meu socorro não vem da estrutura. O meu socorro não vem algo daquilo que é estabelecido com aplauso ou com louvor humano. O meu socorro não vem do meu plano de saúde, não vem da minha estrutura financeira, não vem da minha influência, não vem do meu network, não vem do meu ministério. Tudo o que eu tenho, Davi constata: o meu socorro vem do Senhor. Davi, ele está em um processo aqui, não necessariamente de anulação, mas ele está dizendo: não se compara a proteção que me é fornecida por Deus com essas estruturas que confortam o olhar humano. O olhar humano, quando olha para as estruturas, fica tranquilo. Esse salmo, ele é muito fácil de ser lido, mas ele é muito difícil de ser vivido. Porque muitas vezes nós vamos ter um confronto entre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida com as estruturas. E tem hora que a gente vai precisar escolher em quem a gente confia, se a gente confia em Deus ou se a gente confia na estrutura. E em nome de Deus conduzir a sua confiança para Ele, por vezes, Deus vai permitir você se desestruturar. Deus é um Deus que nos estrutura, mas Deus é mais Deus ainda que nos desestrutura. Acaso não foi Jesus quem disse: eu vou destruir o templo e vou reconstruí-lo em 3 dias? O seu Deus e o meu Deus é um Deus que nos leva para a olaria só para ver o vaso sendo quebrado. O seu Deus e o meu Deus é um Deus que permite Lázaro morrer só para que ele viva um processo de ressurreição. Tem coisas que não vão ser melhoradas, tem coisas que vão ser transformadas. E todo processo de transformação requer alguns processos de desestruturação. O meu socorro vem do Senhor, que fez todas as estruturas terrenas e celestiais. Depois desse versículo, Davi começa a dedicar alguns predicados para Deus. O que é que Deus faz? O que é que Deus é? Ele não dorme. Então, o médico vacila. O meu Deus não. Ele não permite que os meus pés vacilem. É o que está escrito. O que está escrito é que ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não tem possibilidades de cansaço, ainda que tenha descansado no 7º dia. Deus, ele é o guarda de Israel, é o que está escrito. Quando chega no versículo 5, a Bíblia diz assim: o Senhor é a tua sombra
é a tua sombra à tua direita. E volta e meia você vai ver o salmista dizendo: Ele é quem te guarda. Ele é quem te guarda. Deus te guarda. Ele preserva você. E Ele é a tua sombra à tua direita. As maiores produções espirituais, de efeitos, eu aprendi com o bispo Bruno que Deus, ele pega na nossa mão esquerda. Nós pegamos na mão esquerda de Deus porque Ele está na nossa direita. Então a nossa mão direita pega na mão esquerda de Deus. Eu achei poderoso isso. Deus, Ele aqui nos guarda, Ele é a nossa sombra à direita, porque nós estamos com a nossa mão dada à mão esquerda dEle. E quando você para analisar, 1000 cairão ao teu lado, mas 10.000 vão cair à tua direita. Longevidade de dias há na mão direita. Então Deus preserva esse aspecto também, até simbólico, de vida, de resultados. Quem está comigo aqui, por favor, diga amém. Aí a Bíblia deixa de falar de predicados de Deus e passa a falar agora sobre alguns efeitos e alguns modos de Deus. Alguns modos da proteção de Deus. Ele traz um aspecto, por exemplo, temporal. Porque já que Deus te guarda, o sol não te molestará de dia. A lua, ela não te molestará de noite. Deus está falando, o salmista está falando, olha, Deus vai te proteger de dia, Deus vai te proteger de noite. Concorda aqui com o Salmo de número 91. Nós não temeremos o espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que ande na escuridão, a mortandade que assola meio-dia. Ele vai trazendo aspectos temporais. A Bíblia diz: o Senhor mais uma vez te guardará de todo o mal. Ele está falando de repertórios que o inimigo tem para tentar nos destruir, para tentar nos fazer mal. Quem está comigo, por favor, diga amém. Glória a Deus. Eu quero dar um pulo do 7º para o 8º versículo, que está escrito assim: Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mais uma vez, a Bíblia está falando aqui de aspectos geográficos. Onde você entrar, Deus vai te proteger. De onde você sair, Deus vai te proteger. E isso não vai ser por alguns instantes, isso vai ser de agora para sempre. Só que, recuando um versículo, na parte B, o salmista deixou escapar algo que transcende, não é normal, não é natural. Isso que está escrito no Salmo 121, versículo 7, na parte B. Porque a Bíblia diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Desde que os tempos são tempos, o homem sempre se esforçou para proteger o seu corpo ou o seu patrimônio. Nós somos aqueles que investimos financeiramente no seguro do carro. Nós investimos em condomínios, em muros. A nossa casa, ela tem trancas, travas, cadeados. Nós somos seres que amamos a proteção. Acima de tudo, uma proteção física. Investimos, pagamos caro por isso. O erário público, o dinheiro público, a verba pública, fatia generosa desse erário, dessa verba, precisa ser dedicada para as forças armadas, para as forças de polícia militar, polícia federal, polícia civil. Quando alguns ascendem economicamente, pagam por seguranças privados. Quem mora em condomínio aqui, paga o condomínio para que lá tenha segurança. Eu lembro que quando eu não morava em condomínio, já existia aqueles caras que eu não sei qual era a função direito até hoje, mas dizem que era segurança, que passava de bike.
com apito, pi, pi, pi. De noite, quem aqui é dessa época, gente? Eu não sei se isso existe ainda. Existe, apitando lá. E é bem na hora de dormir. Mas de alguma maneira, eu aprendi, profeta Luciano, que nós não queremos apenas a segurança, nós queremos a sensação de segurança. Aí inventaram também a polícia ostensiva, que é aquele policiamento que não existe necessariamente para um combate, nós não sabemos tanto disso, tá? Mas tá ali o giroflex, né? Tá ali, tá a sirene para gerar essa sensação de segurança. Nós somos ótimos para proteger os nossos corpos. Somos bons para proteger a nossa casa, o nosso carro. Só que somos a geração que mais se desprotegeu na sua alma. E Davi disse: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele vai guardar a tua alma. A alma, ela é um recipiente, ela é uma sede que comporta 3 institutos. É a sede que comporta as nossas razões, as nossas emoções e os nossos sentimentos. A dinâmica entre razão, sentimento e emoção determina os nossos níveis decisórios. Tudo aquilo que você decide pautado naquilo que você sente, naquilo que você racionaliza, naquilo que você se emociona. Tem pessoas que tomam decisões pautadas na emoção, tem pessoas que tomam decisões pautadas no sentimento, tem pessoas que tomam decisões pautadas na razão, tem pessoas que fazem um compêndio disso tudo, mas hoje a decisão do céu é de preservar a nossa alma. Porque eu já estou cansado de ver, e eu sinto que o céu também tem não esse cansaço, mas o céu está querendo mudar esse contexto, de pessoas que têm carros muito bem protegidos, com sistema de airbag, com sistema de seguro, de plano, o seguro de veicular, pessoas que têm ótimos condomínios, ótimos seguranças, está em paz a sua empresa, está tudo seguro lá dentro, mas a sua alma continua desprotegida. Eu estou diante de pessoas aqui que são milionárias, multimilionárias, e aleluia, glória a Deus, e o seu dinheiro está muito bem guardado, muito bem protegido no banco, mas onde está a sua alma hoje? Eu vou falar de 2 coisas hoje. 2 coisas e eu vou trazer uma outra coisa depois, que eu não sei se eu coloco essa coisa nessa lista. Eu não consegui, eu não sou aquele cara que consegue mecanizar uma mensagem. Mas tem 2 coisas que Deus faz, que nós não gostamos. E quando Ele faz, Ele está preservando a nossa alma. Eu vou falar de coisas, nós vamos aprender hoje, sobre coisas que Deus faz, que nós não gostamos. Mas mesmo sem saber, Ele está guardando a nossa alma. Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não aceite, quando Deus faz isso, Ele guarda a minha alma. São coisas que vão de encontro a qualquer tipo de teologia de prosperidade. Eu entendo o evangelho triunfalista que existe hoje. Eu não sou contra a prosperidade, pelo amor de Deus, prosperidade é bíblica. Eu não sou contra pregar e declarar que você vai viver uma vida destravada, a hora diga a imersão de travamento, que está com as inscrições abertas. Eu não sou contra declarar e profetizar sobre o seu crescimento, que você vai avançar. Eu não sou contra isso. Mas tem coisas que Deus faz, que eu não gosto, mas Ele está preservando a minha alma, Ítala. Deus está preservando a sua alma, mesmo quando você não gosta da atuação de Deus. Quem está disposto a ouvir Deus hoje? Você pode fechar os seus olhos só por alguns instantes e falar com Deus. Deus, fala comigo agora. Me permite aceitar o que o Senhor vai falar nesse momento. Me permite receber essa mensagem agora. Com sinceridade, Deus, com franqueza. Me permite não apenas acessar, mas ser acessado pelo Senhor. Alguém pode pedir isso nesse momento? Prepara meu coração, Jesus, para entender que o Senhor estará preservando a minha alma. Se você puder botar a mão no seu peito, faça isso. Peça ao Senhor, preserva a minha alma. Preserva a minha alma. Em nome de Jesus. A primeira coisa que
Deus faz para preservar a nossa alma. Deus, Ele nos atrasa. Deus é um Deus que nos atrasa. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, e dentro da minha perspectiva de calendário, Deus muitas vezes ofende o meu calendário. Deus é um Deus que é expert em puxar freio de mão de gente que está acelerando demais. Ou você acha que Deus também não é um Deus de pandemias? Ou você acha que Deus também não é um Deus de... A obra está pronta, o vaso já estava pronto na mão do oleiro, quebra. Tem um versículo na Bíblia, mas tão sério, que eu queria muito meditar nesse versículo com você. É Êxodo capítulo 13, versículo 17. A saída do povo do Egito era algo que interessava a Deus. Deus estava interessado em que o povo saísse do Egito. Deus já tinha dado o tempo, já tinha chegado na regulação temporal de Deus para que o povo saísse do Egito. Já era tempo de sair. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Vamos lá, Êxodo capítulo 13, versículo 17. Pode colocar aí para mim, Christian, na versão RA, revista atualizada. Isso aqui é muito bom. Êxodo 13, 17. Está escrito assim, está projetado aí para vocês? Êxodo 13, 17, tá ou não? Não? Vai chegar. E aí, chegou? Vai chegar. Chegou. Estou dizendo que ia chegar. Deus é o Deus que nos atrasa. Aleluia. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, olha o que Deus faz. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque estava mais perto. Na versão revista e atualizada, olha como está escrito. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Mesmo sendo perto, Deus não levou pela terra dos filisteus. Por que que não? Olha o que está escrito aí. Porque Deus disse, e o que é que Deus disse? Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Olha aqui para mim. Deus está dizendo, eu vou atrasar esse povo. Não por causa da guerra. Meu problema não é guerra. Porque na guerra eu dou vitória. Eu estou atrasando esse povo, porque da forma como eles estão, como a alma deles está, eu não posso permitir que eles enfrentem a guerra. Se eles enxergarem que tem uma guerra, eles vão se arrepender. Deus não atrasa porque Ele não quer a guerra. Deus, Ele atrasa para preservar a alma. Deus sabe de guerras que você tem a capacidade de enfrentar. Deus sabe de batalhas que você tem a capacidade de enfrentar. Deus sabe aquilo que Ele está evitando, meu irmão. Deus sabe a porta que Ele abre, Deus sabe a porta que Ele fecha. É muito lindo pregar sobre o Jesus que tem a porta, que tem a chave, que quando Ele abre a porta ninguém fecha. Mas é importante também pregar sobre o Jesus que fecha portas que ninguém vai poder abrir. Deus é Deus que evita você se expor a determinados níveis de oportunidade. Deus é Deus que evita você se expor a determinados níveis de ascensão. Deus está dizendo, eu te desacelerei para preservar a sua alma. Deus é Deus que faz noivados terminarem. Deus é Deus que faz namoros terminarem. Deus é Deus que faz amizades saírem. Deus é Deus que faz pessoas se esquecerem de você. Porque já era para José ter ascendido e entrado na casa de Faraó há muito tempo. Mas se fosse no tempo de José, seria apenas mais um copeiro, seria apenas mais um padeiro, seria apenas mais um servente. Mas Deus atrasa os projetos de José, porque Deus tem algo muito maior, muito melhor. Deus preservará a tua alma. Ele está te atrasando, tá? Mas é para entrar no tempo dele.
Deus conhece a tua estrutura, Pedro. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe, passou a madrugada toda na sua força, na sua palavra, no seu jeito, no seu network, na sua experiência. Não deu certo. Deus permitiu virar o dia, atrasar uma programação, atrasar mais um pouco porque vai pregar. E aí vem uma palavra de Deus dizendo: agora que tua alma está preservada, Pedro, volta para lá onde você colecionou derrotas. Volta para lá onde você colecionou frustrações. É chegado o meu tempo, mas é no tempo de... Oh! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sinto o Espírito Santo de Deus consolando corações aqui nesta manhã. Fui eu quem tirei pessoas do teu caminho, fui eu, diz o Senhor. Fui eu, diz o Senhor. Ora, diga a Miguel, se não fosse um choque de 13.000 volts, Deus desacelera. Deus desacelera. Deus acalma. Às vezes a tempestade que Deus precisa acalmar não está no lado de fora. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ah, Espírito Santo, eu te amo. A segunda coisa que nós não gostamos que Deus faz. Deus faz isso e a gente não gosta. A gente não suporta quando Deus faz isso. Deus é um Deus que nos esconde. Deus é um Deus que nos atrasa. Deus é um Deus que nos esconde. É legal brincar de esconde-esconde com o painho. Mas quando é painho que esconde a gente? Salmo de número 27, Christian, por favor. Salmo de número 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a terra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 5 diz assim: porque no dia mau, porque no dia da adversidade, o Senhor me, Deus é Deus que esconde. Deus é Deus que esconde. Para preservar a sua alma, tem gente te procurando e não está te achando. Para preservar a sua alma, é muito legal quando Deus nos esconde daquilo que a gente não gosta. Para preservar a sua alma, tem pessoas milionárias querendo fechar negócios milionários, estão te procurando e não estão te achando. Para preservar a sua alma, aquele sonho está te procurando e Deus está te escondendo. E aí? Nada? Vou contar uma experiência que eu vivi. Quando na adolescência, eu sempre fui serrão. Serrão, na escola, é o cara que não tem um lanche e parece um mendigo dentro da escola pedindo comida para todo mundo. Eu era esse cara. Então eu sei quem é que pede as coisas, como é a arte do serrão. Tem toda uma habilidade para isso, tá? Alguém já foi serrão aqui? Poxa, mais ninguém? Assim, glória a Jesus. Né?
E tinha vezes de eu voltar, eu não ia para casa, ia para a escola com nada e voltava para casa com, eu não sei como, não, sem roubar, tá? Na arte da mendicância dentro da escola. E aí, no namoro com a Isabelle, eu morava de favor. E eu me lembro de uma vez eu e a Isabelle, a gente foi no mercado, comprou uns Cheetos. A gente chama aqueles Cheetos do azul. E aí, como morava de favor, assim, serrão, eu fui serrão por uma questão também genética. Então, pai e mãe serrão, minha avó serrona. Então, assim, ter toda uma geração de motosserras dentro da... Era um massacre que tinha da serra, era nós. E aí, rapaz, teve uma vez que eu e Isabelle, a gente foi parar para assistir na sala um filme. Aí a gente abriu devagarzinho para ninguém, porque salgadinho tem blá, blá, blá. A gente abriu devagarzinho para ninguém ouvir. Quando a gente abriu, a gente só ouviu a voz assim do corredor, me dê! Assim. Aí pense no ódio que bateu. E não era a pessoa que tinha que vir pegar. A gente tinha que levar. Olha que nível de humilhação. E ele tinha comprado chocolate. E aí eu tinha deixado o chocolate na geladeira. No dia seguinte, fui eu procurar o chocolate. Quando eu fui procurar o chocolate, para minha surpresa, já estava aberto. O chocolate, naquela época ainda pesava um pouquinho, a caixa. Aí, quando eu fui olhar, parecia que eu tinha comprado hoje o chocolate, que não pesa nada. Quando eu olhei, um monte de bombom já tinha sido levado. Aí, eu tive uma ideia. Eu fui comprar um outro chocolate. Quando eu comprei uma caixa de chocolate, outra caixa de chocolate, dessa vez, eu não guardei na geladeira. O que é que eu fiz? Eu guardei aonde? Ó, quanto pobre, aí ó. Ex-pobres, por favor. Guardou aonde? No guarda-roupa. Alguém pode dizer glória a Deus? No guarda-roupa. Gente, pergunta que eu lhe faço. Guarda-roupa é lugar de guardar chocolate? Não, né? As cuecas tudo com formiga, o negócio, né? Guarda-roupa é lugar de guardar o quê? Todo mundo concorda que quando eu tenho algo muito valioso, por vezes, eu vou colocar em um lugar completamente inadequado para que ninguém encontre, né? Não estamos falando mais de chocolates. Quando a Bíblia fala, ele me esconderá, muitas vezes, ele vai me levar para lugares que não tem nada a ver comigo. Deus, quando quer me preservar, Deus me leva em geografias que são incompatíveis com aquilo que eu projetei. Deus é um Deus que esconde. Deus é um Deus que esconde. Você está olhando hoje, o lugar onde você mora não tem nada a ver com você. As pessoas com quem você convive não tem nada a ver com você. O lugar onde você está trabalhando não tem nada a ver com você. Deus está te escondendo, pelo amor de Deus, para preservar a tua alma. Salmo 27, versículo 5, por favor, continua. Salmo 27, versículo 5 diz assim, por quê? No dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. No culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Versículo 6 diz assim, também. A minha cabeça será exaltada. Sabe o que é lindo em Deus? É que ele não vai falar de exaltação se antes ele não falar de esconderijo. Quem não sabe se esconder não está com a alma preparada para ser exaltado por Deus. Deus é um Deus de esconderijo. Dá para você falar para alguém que está perto de você aí? Deus é Deus de esconderijo. Se você tem intimidade com a pessoa, diga, Deus é Deus de esconde, esconde. Deus é Deus de esconde, esconde. É, pastor, Deus é Deus que esconde.
Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Descanso fala de alma. Descanso fala de alma, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mais rápido que você puder, Cristian. Mateus capítulo 11, versículo 28. A prova que eu te dou que descanso fala de alma. Descanso fala de aprendizado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode continuar, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Quanto mais eu me escondo em Deus, mais preservada está a minha alma. Mas eu preciso aprender a estar escondido em Deus. Escondido. Você quer se revelar, mas Deus vai te esconder. Você já se julga preparado, preparada. Deus vai te esconder. Sabe por quê, B? Deus sabe de conversas que você não sabe. Deus sabe o que está tramitando em corações que você só está vendo o rostinho bonito, você só está vendo os sorrisos, mas o coração você não está vendo, você não está enxergando. Mas fulano tem acessos, fulano tem isso, tem aquilo, meu amigo. Tudo sem Deus é nada, mas o nada com Deus é tudo. Pelo amor de Deus, será que dá para você entender? Deus é Deus que esconde, Deus é Deus que preserva, Deus é Deus que coloca Davi, um rei, para cuidar de ovelhas por trás das malhadas. Deus é Deus que pega Jesus e coloca numa manjedoura. Deus é Deus que coloca pessoas em lugares inadequados quando Ele tem algo muito grande para fazer. O lugar está pequeno, o lugar está inadequado, o lugar está inapropriado para você. É porque Deus está te escondendo para fazer algo muito maior. Mas esse Davi, um dia, a sua alma ficou exposta. Como é que começa o Salmo 121, gente? Como é que começa o Salmo 121? Eu elevo os meus... Elevo os meus olhos para os montes. Olha esse texto aí. Uma interpretação simples. Uma pessoa que precisa elevar os olhos para os montes, ela está em qual posição geográfica? Ela está acima do monte ou ela está abaixo do monte? Todo mundo concorda com isso. Então é alguém que está embaixo e ele está olhando para cima. Deus é Deus que atrasa. Deus é Deus que esconde. Ele não se atrasa. Deus nos atrasa. Deus é Deus também que esconde. Um dia Davi, ele estava aqui embaixo, com sua alma preservada, porque ele estava escondido e de algum modo estava atrasado, porque já que ele é rei, ele poderia ter já nascido filho de Saul. Já que ele é rei, ele já poderia ter nascido em um lar real, em uma família real. E Davi, quando ele é consagrado, ele é ungido aos 17 anos. Quando Davi vai assumir, Davi já está na casa dos 30. Então, para alguém que foi consagrado ontem, no máximo amanhã já deveria estar reinando. Todo mundo concorda comigo aqui, em nome de Jesus? Você entende que esse lastro temporal, ele é um lastro elastecido demais? Porque parece que Deus atrasou Davi. Parece que Deus escondeu Davi. Davi estava dentro de cavernas, precisava fugir de Saul, se esconder de Saul. Deus é Deus que atrasou Davi, Deus é Deus que escondeu Davi. Mas teve um dia que Davi virou rei. Teve um dia que se efetivou a palavra e a unção sobre a vida de Davi. Concretizou. Davi se tornou rei. Quando Davi se tornou rei, Davi começou muito bem. Muito bem. E como alguém que estava embaixo e olhava para cima e falava com Deus. Um belo dia, Davi, ele está no tempo de ir para a guerra. E Davi não vai para a guerra. Por favor, Christian, segundo livro de Samuel, capítulo 11.
Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Olha as pistas que o texto dá. O texto dá algumas pistas. E aconteceu o quê? Tendo decorrido um ano, um tempo em que os reis saem para a guerra. Davi é rei agora, então ele teria que ir para a guerra. Ele não vai para a guerra. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Davi ficou aonde? Eu falei para você que o monte representava a elevação de dois símbolos, que era o templo e Jerusalém. Jerusalém não está abaixo do monte aqui. Jerusalém está edificada sobre o monte. Então Davi não está mais elevando os olhos para o monte. Davi já está sobre o monte. Posso agravar um pouco mais? A casa que mais se destacava era a casa do rei. Então Davi está em uma cidade sobre o monte, e uma casa que era a mais alta sobre a cidade, que já estava edificada sobre o monte. Então Davi já estava lá em cima. Pode agravar um pouco mais? Pode piorar um pouco mais? Versículo 2. Versículo 2 diz assim, e aconteceu que na hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando ele não está apenas sobre o monte. Ele está em uma cidade edificada sobre o monte. Ele está em uma casa edificada sobre a cidade que está edificada sobre o monte. A casa dele é a casa mais alta e ele ainda está no terraço. Ele está cheio de estrutura. A estrutura cresceu. E a alma? Eu não vou continuar esse texto aqui, porque aqui é quando Davi vai olhar Betseba. E a maior derrota da vida de Davi não é quando ele está embaixo. A maior derrota da história de Davi é quando ele está. A segunda tentação que o diabo promoveu para Jesus foi pegar Jesus e colocar ele no pináculo do templo. A terceira tentação foi colocar ele no cume de um monte. Cuidado com as propostas que te elevam. E nesse belo dia, que Davi expôs o seu coração, ele peca, ele falha, ele erra. E por errar, por pecar, por falhar, eu quero ler com você um texto que não é mais sobre um pedido de perdão. A gente sempre pensa que é pedido de perdão. Tem pessoas que eu estou falando aqui e a sua alma está um caco. Porque foi muito difícil discernir o tempo de esconderijo e o tempo de atraso. E talvez você quis se elevar demais. E se esqueceu que em nome de ascender na estrutura, você perdeu aquele que é mais importante do que a estrutura. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel são homens construindo estruturas para tocar no céu. O que é Atos 2? Atos 2 é o céu tocando na estrutura do homem, para que ele seja mudado. Essa não é uma manhã de Babel. Essa não é uma manhã onde a sua estrutura fala mais alto. Essa é uma manhã onde o céu vai tocar a nossa estrutura. Quem está disposto aqui? Salmo 51. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Até aqui está pedindo perdão. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal.
para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria. Não é mais sobre pedir perdão aqui, gente. A partir de agora não é mais um pedido de perdão. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Deus é Deus que nos desestrutura. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e em mim um espírito reto. Não é mais um pedido de perdão apenas. É a alma agora. É a alma que está longe, sabe? É aquele ponto que a sensibilidade já foi embora, já não existe mais. É aquele ponto onde orar já não faz tanta diferença em você. É aquele ponto que você pensa que o céu está de bronze, o teto está de bronze, Deus te rejeitou, quando na verdade são os seus ossos que estão quebrados por uma desestrutura gerada pela exposição da sua alma, Davi. Tudo que Davi quer agora não é mais a estrutura. Em momento algum Davi está falando de reino. Em momento algum Davi está falando de trono. Em momento algum Davi está falando, olha, restitui o meu dinheiro, restitui a minha saúde. Em momento algum Davi está falando isso. Davi está falando, eu quero de volta essa presença. Eu quero de volta a presença que me dava segurança quando eu estava embaixo do monte. Eu olhava para o monte, eu olhava para os montes e dizia, de onde me virá o socorro? O meu socorro, eu fico tranquilo, vem do Senhor. Porque você já esteve mais crente quando teve com menos dinheiro, Davi. O que é que está acontecendo com você? Quando você não tinha estrutura, quando você não tinha influência, quando você não tinha posição, orava mais, buscava mais, jejuava mais, sentia mais a minha presença. Agora que tem essas coisas, sua alma está exposta, Davi. Pode continuar, por favor, Cristian. Pode manter aqui, eu faço questão de ler esse texto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meu Deus, você pode fechar os seus olhos agora e fazer esse pedido? Peça isso a Ele. Eu quero a tua presença. Vem me socorrer, Deus, vem me socorrer. Porque se o Senhor estivesse aqui, tanta coisa não teria acontecido, Jesus. Tanta coisa não teria acontecido. Eu admito, Deus, dá para você falar isso com Deus, eu admito. Tem muita coisa que eu estou colhendo agora porque eu confiei no monte, eu confiei na estrutura, eu confiei em coisas que não deveria ter confiado, eu confiei. Eu já fui mais crente quando eu não tinha nada. E se eu não tiver o Senhor, eu continuo não tendo nada. Não tendo nada. Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar você orar ao Senhor nesse momento. Não é mais sobre pedir perdão, tá? É sobre Deus renovar o teu espírito agora nesse momento. É sobre Deus renovar o teu espírito agora. É sobre uma sensibilidade voltar. Aquelas horas de oração precisam voltar. Está na hora de você voltar a aceitar Deus te esconder. Estava em um lugar inadequado, mas ninguém te tocava ali, ninguém te afetava ali. Eu te sustentava ali. Eu te sustentava enquanto eu te deixava escondida, filha, escondido, filho. Eu te sustentei esse tempo todo, é porque eu sou contigo, não deixei de ser. Espírito Santo agora é com o Senhor, Espírito Santo. Um belo dia chamam Jesus e falam, Lázaro está doente. Lázaro precisa ser curado.
E sabe o que é que Jesus faz? Jesus, de propósito, ele se atrasa. Só que ele não está só se atrasando. Ele está atrasando um milagre. Ele está atrasando algo que poderia ser feito em um tempo mais hábil e a coisa se encaixar da melhor forma. Jesus, de propósito, ele se atrasa. Quando ele chega, depois de 4 dias, Maria fala para ele: nada disso teria acontecido se o Senhor estivesse aqui. Era só o Senhor estar aqui. Estava tudo bem. O que Maria talvez não percebeu, ou melhor, o que ela percebeu é que há uma diferença entre a onipresença genérica de Deus e a presença manifesta de Deus. Tem gente que está na presença genérica. Se você for para a direita, Deus está. Se você for para a esquerda, Deus está. Se você vai para o trabalho, Deus está. Se você sai do trabalho, Deus está. Dentro da sua casa, Deus está. Posso ser franco? Deus está até no inferno. É bíblico. Se eu subir no mais alto céu, Deus está lá. Se eu descer nas maiores profundezas do Sheol, do abismo, do inferno, Deus está lá. Não é mais sobre Deus estar, mas é sobre Deus se manifestar. Você pode começar a pedir ao Senhor agora a manifestação da presença dEle, curando o seu coração e guardando a sua alma. Jesus, eu necessito de Ti, eu necessito mais, eu quero mais a Tua presença. Jesus, eu quero até citar nominalmente, ô Vanessa, Deus é Deus que esconde, tá? Viu, John? Deus é Deus que esconde. Cadê Maria? Maria, esposa de Daniel, veio? A esposa de Daniel não veio. Cadê Julie, a esposa de Juliana? Juliana, Deus é Deus que esconde. Deus é Deus que esconde. Quantos aceitam ser escondidos pelo Senhor aqui? Quantos aceitam ser atrasados pelo Senhor? É lindo ver as suas mãos levantadas, então dedique isso a Ele agora. Aleluia. Eu abro mão dos benefícios. Se eu não tiver o Senhor, eu quero Tua presença aqui, Jesus. Eu quero Tua presença aqui, Deus. Senhor, eu quero Tua presença. Eu quero Tua presença, Jesus.